Oiê! Gente, hoje eu vim fazer uma resenha sobre este livro aqui. Resenha não, né? Fazer um artigo de opinião aqui. Esse é um livro que eu li ele há um pouquinho de tempo. Eu postei lá no meu Instagram bonitinho a data que eu terminei. Eu sempre coloco nos stories e ponho nos destaques também. Inclusive, gente, uma grande dica, tá? Para nós leitoras, eu vou fazer isso enquanto eu arrumo meu cabelo. Então, se eu estiver olhando pra cá, é porque eu estou olhando pro espelho. Ignorem essa bagunça toda aqui atrás de mim, viu? Então vamos lá. Meu Deus do céu, faz um tempinho que eu li, mas esse foi o último livro de ficção que eu li, gente. Enfim, eu acho que ele me deu um pouquinho de ressaca literária. Gente, imprevistos aconteceram. Enfim, eu vou fazer rapidinho aqui uma resenha pra vocês que a janta já está pronta. Vamos lá, gente. Esse livro com certeza me chamou muita atenção na livraria pela capa, e aí ele ficou em promoção no Kindle e eu aproveitei e comprei. Não estava nos meus planos ler ele esse ano, porém aconteceu. A gente tem a personagem principal, que é a Florence. E ela é, tipo assim, uma herdeira, só que não é um luxo ser herdeira, entendeu? A gente tá numa década aí de algum ano em que existiam cowboys, entendeu? No faroeste dos Estados Unidos. Não sei que ano é esse, eu sei que é um ano antigo, em que as pessoas casavam por negócio e etc. E eu sei que ela tava, tipo assim, ela tinha uma relação muito boa com o pai dela quando ela era criança, muito pela fantasia, né, da infantilidade e tal, só que ao longo que ela foi crescendo, ela foi vendo que o pai dela é um merda, é um grande de bosta. E aí, obviamente, ela começou a odiar ele. E aí, logo no início do livro, um cara que é melhor amigo do pai dela e que frequenta a casa dela desde que ela nasceu, simplesmente negociou com o pai dela que casaria com ela. Gente, olha, deve estar pegando aqui pra vocês. Calma, deixa eu colocar aqui no meio, porque eu vou ter que fazer coisas com o meu cabelo. Enfim, perdão aí qualquer coisa no áudio. E, cara, eu fiquei, tipo assim, incrédula e em choque. Tipo assim, muito, meu Deus do céu. E aí é uma sofrência, um chororô, entendeu? Ela com essa informação toda. Obviamente ela não aceita, porque ela quer ficar com alguém que ela goste, entendeu? Como qualquer outro ser humano. Só que estamos falando de um tempo em que não existe liberdade para mulheres. Enfim, daí o pai dela também vive agredindo ela, a mãe dela é uma depressiva, que, entendeu? Fica no mundinho dela. E aí, muitos questionamentos traz esse livro, entendeu? Eu volto nessa questão de que mulher tem que ter liberdade financeira nos dias de hoje, eu falo, porque para além de você conseguir sair de um relacionamento em que você está sendo agredida, você também consegue sair de um relacionamento que talvez esse pai possa passar dos limites com o seu ou sua filha, no sentido de violência física, psicológica, sexual and etc. Gente, um tanto de histórias que a gente tem que as mulheres simplesmente não saem, tipo assim, vê que o pai faz coisas com o filho e com a filha, mas não sai dessa situação porque depende financeiramente do cara, entendeu? Enfim, uma grande merda, do nada uma militância aqui. Mas enfim, é uma mini reflexão. E aí, ela consegue fugir. Ela vai, né, pro trem. Só que esse trem que ela tá, que inclusive é do pai dela, porque o pai dela, gente, ele é um grande de um mafioso. Ele meio que entendeu o dinheiro dele e as posses dele tá no estado inteiro. E aí ele tem riquezas, o trem é dele, tudo é dele, entendeu? Tudo é dele. E aí eu sei que o melhor amigo dele, velho, que queria casar com ela, também é dono de bancos. Então, assim, é a galera, ó. E aí, esse trem que ela tá, ele é roubado pela Gangue Fortune, que é onde nós temos o nosso queridíssimo, se eu lembrar o nome, não lembro o nome dele. Gente, o Russell, lembrei. O Russell, que vai fazer casal com ela, ele é um cowboy assim, ó, com cheiro de macho, entendeu? Cheiro de selvagem, como diz a nossa maravilhosa Arminda. E ela implora pra ela ir embora com eles, e eles reconhecem ela como filha, né, do pai dela. Eles ficam meio assim, mas ele acaba levando, ela acaba oferecendo dinheiro pra ele e leva. Enfim, e aí tem todo um dilema, né, porque ela tem que se acostumar com a gangue, ela vivia uma vida realmente de herdeira, ela cresceu no palácio,
ela tinha uma empregada particular, ela, entendeu? As pessoas davam banho nela, comida sempre pronta, roupa sempre limpa. Tinha entendeu? Uma coisa ali financeira, só que, obviamente, o emocional e a questão dela ser uma mercadoria pro pai dela não estava agradando muito, e ela realmente foi em busca da liberdade dela. Errada, ela não está. Não sei se no lugar dela eu teria coragem, entendeu? Talvez sim, porque no ápice da loucura, você olha para um velho gordo, nojento, que te almeja desde quando você nasceu, eu acho um papo de doido, então, né? E aí tem todo esse dilema, e aí tem outros personagens também na gangue, etc. E também tem o desenvolvimento do romance dos dois, que é uma coisa assim, ó, que eu particularmente adorei, porque este homem, ele exala testosterona da saudável, entendeu? Uma coisa que, tipo assim, eu não é que eu sou a favor e nem contra, mas eu gosto, mas ao mesmo tempo também não. Tipo assim, eu tenho motivos para ser pró e contra essa questão. Que é, a gente tá falando de um livro que tá passando, ó, eu acho que em 1800. Eu acho que é em 1800 e pouco. Em 1800 e pouco, não existem coisas que se aplicam hoje. Por exemplo, uma menina revolta. Não se aplica uma menina revolta que está em busca da sua liberdade. Não existe essa questão. Não existe essa alternativa para uma pessoa que estaria na situação dela de verdade. Ir em busca de liberdade. Vou sair por aí, fugir, vou para onde? Não existe, entendeu? Aí também é abordado nesse livro, na Gangue Fortune tem um casal sáfico. E é uma coisa que a galera, tipo assim, aceita de boa. E aí também tem outra coisa que em 1800 a galera não aceitava de boa. Tem outras discussões sobre a liberdade feminina e etc. Que é uma coisa que, assim, obviamente é muito necessária pra gente. A questão é, coloca-se essas discussões num cenário que não existia essas discussões. Isso é uma coisa que acontece muito nas novelas da Globo, na novela das 6. Teve uma novela que era do Marcelino, gente, eu não vou lembrar o nome. Que assim, a maior parte do elenco era um elenco de pessoas negras. Em posições sociais em que, na época, pessoas negras não alcançavam. E aí, a autora da novela, ela veio a público e ela veio dizer uma coisa que eu acho muito significativa e eu acho que cabe muito bem para esses livros, que é, eu sei que naquela época isso não existia, mas eu prefiro retratar dessa forma, sabe? Eu prefiro trazer representatividade para os dias de hoje. Porque, assim, estamos falando de uma história que se passa em época, né? Em 1800 e etc. Mas a gente não está consumindo ela em 1800. A gente pode consumir ela e refletir, porque, diferente dos livros de desenvolvimento pessoal de hoje em dia, que eles falam para você, olha só, você deve ir atrás da sua liberdade financeira e é assim, assim, assado. Os livros de ficção, eles trazem esse questionamento, por exemplo, de uma forma mais natural, porque quando você tá dentro da cabeça do personagem, você tá vivendo aquilo com ele, sabe? Não é segredo para ninguém, eu acho que o cérebro, ele não diferencia o que é real e o que é imaginário. Então, quando você tá mergulhado naquele livro e você tá vivendo aquela experiência daquele personagem, você tá realmente, real, vivendo aquilo. Por isso que você chora, você se emociona, você sente raiva, você sente amor, você se apaixona por aquele personagem, né? Masculino, lindo, maravilhoso, perfeito, cheiroso. Oh my god. Então, é uma forma da gente se colocar no lugar de uma pessoa e sentir aquilo e aprender aquilo de uma forma mais íntima na alma, em vez de ser uma aula, literalmente. Então, eu gosto, mas eu também sou um pouco cética no sentido de, ok, em 1800 isso não ia estar acontecendo. Mas é o que eu mais refleti sobre esse livro, sabe? Eu curti muito o livro não é entedioso, sabe? É um livro que eu li, assim, tranquilo, mas que não é um livro parado em pacato. É porque ele não foca, tipo, 100% no desenvolvimento do casal, né? Eu acho que livros que me dão mais gás é quando o foco tá no desenvolvimento do casal. Só que esse livro, ele traz outras coisas, né? Como eu falei pra vocês, traz outras questões. Lógico que isso aí é um pano de fundo. Obviamente, o objeto principal deste livro é a Florence e o Russell. Daí, a minha... Assim, gente, esse seria um livro 5 estrelas favoritado se não fosse o final. A partir daqui eu vou dar um mais spoiler, um puta spoiler. Então, assim, se você não quiser, um beijo, fica com Deus. Já te abençoe em nome de Jesus. Curte esse livro. Curte esse livro.
curte também esse livro, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Pra você que vai ficar, gente, ele simplesmente morre. Ele morre no final e eu fiquei tipo, gente, eu não tô acreditando. Porque eles ficam, tipo, num tiroteio e é uma fuga e é não sei o quê. E o pai, tipo, o pai dela descobre onde eles estão e aí começa a matar todo mundo. Aí todo mundo começa a fugir, fugir, fugir. Aí do nada, ele leva tiros. E aí ele cai morto. E aí você fica igual ela. Você fica assim, ó. Mel. Gente, de verdade, de verdade. Eu tava lendo no ônibus e eu fiquei, tipo assim, em choque demais. Eu falei assim, não, ele não vai morrer. Porque eu, uma leitora de romance, ó, isso aí é enredo, entendeu? É só pra dar um papá no coração. Ele vai ressuscitar, entendeu? Não pegou em órgãos vitais. Mas não, ele realmente morreu. E eu odiei isso. E aí tem todo um final, né? Que o pós, né? Tem o último capítulo e tem o epílogo. Epílogo? Acho que é. E aí ela, tipo, continua sendo uma bandida da Gang Fortune, e etc, etc. Mas, gente, eu fiquei, tipo, não é possível. E eu achei que fosse drama meu, porque, nossa, eu odeio quando o parzinho da pessoa morre. Odeio. Aí eu fui ver resenhas no Scooby, porque a gente não tava me contentando com aquela morte. E aí eu vi uma resenha de uma menina que eu falei, nossa, é muito isso. Que ela escreveu que a autora queria muito levar essa mensagem de liberdade pra Florence, né? Da Florence ser uma pessoa livre, etc. E ela disse, mas o Russell também merecia essa liberdade. E eu falei, porra, é isso, é muito isso. Ele também merecia, sabe? A autora disse no final, lá nos agradecimentos dela, que ela gostava muito de gente, de Titanic. E eu fiquei, vida, você gosta só, mais ninguém. O que eu tenho a ver com o seu karma, cara? E eu falei, nossa, é muito verdade, porque o Russell, no final do livro, a gente descobre que ele viveu uma mentira praticamente a vida inteira. E esse foi o final dele? Por que que eu... Porque, gente, finais felizes ainda acontecem, tá? Eu gosto do final que o casal fica junto e existe felizes para sempre. Ah, mas Giovanna, na vida real não existe... Gente, na sua vida real não existe feliz para sempre. Na minha sempre vai existir. Enfim, gente, é isso. Essa foi a minha pequena decepção com esse livro, porque de resto, ele é um livro incrível. Eu acho que mesmo com esse final, eu acho que vale muito a pena você ler, só não leia o último capítulo, entendeu? Chegou no penúltimo capítulo, terminou ele, você fecha o livro, faz a sua própria conclusão e segue a sua vida feliz, tá? Se você quiser chorar, passa pro próximo. Eu nem chorar consegui, gente, porque eu realmente fiquei com a minha esperança até o último fio da alma, entendeu? Porque o livro que estreou a minha vida, assim, como leitora voraz, foi Corte de Espinhos e Rosas. E a galera pode até tentar morrer nesse livro, mas não acontece. Então eu fiquei na esperança até o último fio. Quando foi a última página, eu falei, é isso? Eu falei, não, não é possível, não é possível. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram esse livro, me conta aqui embaixo se você teve algum sentimento parecido com o meu, porque esse livro realmente foi avassalador pra mim. Ele me cobriu muito. Ai, gente, eu me envolvi muito nessa história. De verdade. Gente, um beijo. E fiquem com Deus.